Amém, irmãos? A irmã Marisela teve a oportunidade para orar pela exposição da palavra. Glória a Deus. Amém? Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós colocamos, meu Deus, na Tua presença, Pai, nesta noite, Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, colocar, meu Deus, nós, meu Deus, na atenção toda especial para Ti, Senhor. E neste momento, nesta hora, Pai, o Teu servo, meu Deus, vai trazer a palavra que o Senhor já selecionou para ele, Pai. Meu Deus, toma a vida dele nas Tuas mãos, guardando a vida dele, livre de todo mal, Senhor, todo levante, Senhor, nesta noite, Pai. Porque nós estamos aqui para Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma a vida dele em Tuas mãos, meu Pai. E vem, meu Deus, com a Tua palavra, meu Pai, que fique em nossos corações, que nós saímos daqui cheia da Tua graça, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, se os irmãos já não perceberam, nós estamos expondo as bem-aventuranças. O Sermão do Monte. Estamos trazendo aí cada uma das bem-aventuranças, estudando para saber o que é que Jesus está falando aqui. E aqui Jesus disse: abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Jesus aqui fala, irmãos, os que choram. Queremos saber o que Jesus quer dizer chorar. Pois hoje em dia, muitas vezes nós choramos por algo que acontece em nossa vida. Às vezes uma falta de trabalho, de repente você fica sabendo da notícia que vai estar desempregado, você ali se compadece, chora. Às vezes você pode ser roubado com um bem que é muito valoroso para você, você sente aquela falta e chora. Você pode chorar por um casamento que se acabou, um namoro que acabou ali, que você gostava muito daquela pessoa e de repente aquilo se quebra e você chora. Você pode chorar também com a desilusão que possa acontecer na sua vida. Você cai em choro. Mas o que Jesus quer dizer? Chorar. É esse choro que muitas vezes acontece com a gente? Será que é isso mesmo? Abençoados são os que choram. Então todo mundo é abençoado, porque todos nós choramos uma parte de nossa vida, ou aquilo que pode vir ainda de acontecer, um acidente, algo que pode se aparecer em nossa vida e nos levar ao choro. Mas o que o Senhor quer nos dizer aqui nesta palavra chorar? Abençoados são os que choram. No hebraico, no original, chorar, ali a expressão chorar no hebraico é aval. E essa palavra aval quer dizer lamentar, prantear, afligir-se. Lamentar, prantear, afligir-se. Então, o que Jesus quer dizer aqui, irmãos? Abençoados são os que choram. Esse choro não é um choro comum que muitas vezes nós passamos. Nós sabemos, irmãos, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus no momento que você fez aliança com o Senhor. O Espírito Santo de Deus veio repousar sobre você, e você é um templo de Deus, do próprio Deus. E sendo um templo agora de Deus, habitação do Espírito Santo, você agora ganhou qualidades, não vou dizer nem qualidades, características do Espírito Santo. Não é sua. A carne não pode produzir este choro que Jesus está falando aqui. A carne não tem como. A carne vai produzir o choro normal de uma falta, um parente que morreu, uma mãe, algo que doeu o seu coração, e a carne chora por isso. Mas esse choro que Jesus está falando é um choro dado pelo Espírito Santo. E como é esse choro do Espírito Santo? Nós sabemos que nós que conhecemos a Cristo,
temos o Espírito Santo de Deus, nós não somos mais o que éramos antes. Fomos transformados pela ação do Espírito. E uma vez, irmãos, transformados pela ação do Espírito, temos características dadas pelo Espírito Santo. E essas características nos levam a cada dia a parecer mais com Cristo, a ser semelhante a Ele. Olha o que em 1 de João, capítulo 2, versículo 5 fala, mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira que ele andou. João quer nos dizer que se nós somos de Cristo, devemos se parecer com Cristo cada vez mais. Cada dia da nossa vida, essa expressão de Cristo tem que sair de nós. E esta expressão saindo de nós, vamos mostrar Cristo para as pessoas, porque agora somos semelhantes a Ele. Temos o Espírito Santo. O Espírito nos dá características de Deus. E Jesus fala: abençoados aqueles que choram. Eles choram. Mas Jesus nos diz ali, irmãos, se você se atentar, Ele diz que esses que choram serão consolados. Esse choro que o Senhor quer nos dizer, irmãos, é o choro do nosso pecado, irmãos, da nossa vida pecaminosa. É o choro, irmãos, da nossa carne quando quer falar. Quando a nossa carne se manifesta e a gente faz algo que desagrada a Deus, quando o Espírito Santo nos conduz e nos mostra que a gente fez algo que desagradou a Deus, recai um arrependimento sobre nossa vida. E vindo esse arrependimento, nós choramos, irmãos. Nós choramos porque caímos em si, porque pecamos diante de Deus. Fizemos algo que não agradou ao nosso Deus. E pelo Espírito Santo, Ele te leva à consciência que você desagradou a Deus. E uma vez você tem essa consciência que desagradou a Deus, você chora. Você chora. Por que você chora? Porque o Espírito Santo te faz ter este sentimento. Quando Jesus disse: abençoados são os que choram. Jesus aqui não está falando de qualquer choro. Eu fui roubado, eu chorei. Eu perdi o trabalho, eu chorei. Não. Jesus está falando choro do Espírito. Quando você faz algo que desagrada a Deus, quando você vai, antes de dormir, você vai se prostrar para falar com Deus e você lembra do que você fez errado. Eu não glorifiquei a Deus naquele momento que era para glorificar a Deus. Eu não falei da palavra daquela pessoa que Deus tocou meu coração para eu falar. Eu fui errado em uma decisão que eu não deveria ter tomado essa decisão, mas eu errei. E quando você cai em si, levado pelo Espírito, você chora. Você chora, você lamenta, você planteia, você se aflige. Por quê? Porque você desagradou a Deus. Você desagradou o seu pai. Nós temos pai e mãe. Muitas vezes, quando a gente era menor, a gente fazia algo que desagradava o nosso pai. E às vezes ali, quando a gente parava para pensar que a gente fez algo errado, que desagradou o nosso pai e nossa mãe, a gente ficava triste pelaquela situação. Imagine, irmãos, nós hoje que temos o Espírito de Deus.
que Deus mora em nós. O que é que Jesus diz? Aquele que guarda minha palavra, que vive minha palavra, que segura minha palavra, eu e o meu Pai iremos a Ele e faremos dele morada. Então toda a minha vida agora, irmãos, eu tenho que glorificar o meu Deus. Eu tenho que fazer tudo da minha vida para glorificar a Deus. A minha vida, irmãos, tem que ser um espelho que vai brilhar você. Vai brilhar você? Vai brilhar Cristo. Esse espelho vai refletir Jesus Cristo para essa sociedade caída, irmãos. Então, aquilo que muitas vezes, aquele bem que eu quero fazer, e às vezes eu não consigo, eu me entristeço. Quando o Espírito Santo me leva a enxergar que eu errei naquela situação, meu coração se entristece e me leva ao choro. Então os irmãos estão entendendo que choro é esse que o Senhor está falando? Abençoados são os que choram. É o choro do Espírito, irmãos. É aquele choro que vem de dentro. Não é o choro da carne, quando você perde algo que lhe faz falta. É o choro que vem de dentro, do Espírito, quando você desagrada a Deus. O Espírito Santo te leva a um arrependimento, e você se arrependendo, você chora, você pranteia, você se aflige, você lamenta, porque você desagradou a Deus. Eu desagradei meu Pai. Eu não era para tomar aquela decisão, eu não era para ter feito aquilo, porque o que eu fiz sujou o nome do meu Pai, colocou o meu nome do meu Pai na lama, e eu não posso fazer isso. Então, irmãos, quando o Espírito me leva à consciência, eu volto atrás, arrependo do meu pecado, em lágrimas, em choro. E Jesus diz que esses que têm esse verdadeiro arrependimento, Jesus diz o quê? Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Quem é que vai nos consolar? Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que Deus enxugará as lágrimas. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, esses que deixam o Espírito Santo conduzir a sua vida, que são templos do Espírito, como a irmã Patrícia falou, esses que nasceram de novo, esses têm estas características, irmãos. Jesus aqui está no Sermão do Monte, está ensinando. Jesus está falando aqui, irmãos, não é algo que a gente tem que cumprir, é algo que já está em nós, porque temos o Espírito Santo, e tendo o Espírito, é o Espírito que me conduz a chorar, a prantear, a se lamentar. É algo do Espírito, irmãos. Em Romanos capítulo 7, Paulo aqui, irmãos, fala da vida dele. Esse capítulo 7, Paulo fala dele, como ele luta contra a carne e o Espírito, a luta intensa que ele tinha. Ele diz que quer fazer o bem, mas não consegue fazer o bem. E aqui em Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 20, aqui Paulo fala aqui, louvado seja o nome do Senhor. Romanos 7, 18 ao 20. Porque eu sei que em mim, nisto é, na minha carne, não habita coisa boa, porque o que eu quero está presente em mim, mas o executar do bem eu não consigo. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu quero fazer, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo diz: eu sou um pecador. Tem um certo versículo, Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Então Paulo, irmãos, ele reconhecia que ele era pecador.
Ele sabia e ele lutava constantemente para glorificar a Deus. Então ele diz: o que eu quero fazer, o bem que eu quero, eu não consigo, porque a carne inclinava ao pecado. E ele tinha uma intensa luta, a carne contra o Espírito. Por que Paulo tinha isso? Porque o Espírito Santo mostrava a ele o erro, mostrava o que ele tinha que fazer. Ele era conduzido pelo Espírito. Então Paulo tinha uma luta. Aqui em Romanos 7, 24 do 25, aqui fala: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o pecado, irmão, chamava, e ele lutava contra isso. E ele diz: quem me livrará deste corpo, deste pecado? Quem pode me livrar? E aqui no 25 diz: eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim pois, com a mente eu mesmo eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Irmãos, nós temos o Espírito de Deus, fizemos uma comunhão com o Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, temos o Espírito de Deus. O que nos falta, irmãos, é deixar o Espírito falar. O que está faltando em muitos crentes hoje é deixar o Espírito Santo falar. Porque às vezes, irmãos, a nossa vontade não prevém de Deus. Muitas vezes não vem de Deus, é da nossa carne. É a carne que luta contra o Espírito. Muitas vontades, muitos desejos que às vezes chegam à nossa mente é da carne. E nós temos que pedir discernimento a Deus para poder discernir o que é da carne e o que é de Deus. Para que assim, irmãos, a gente possa deixar o Espírito falar, andarmos pelo Espírito. É isso que está faltando hoje na igreja, as pessoas andar pelo Espírito, o Espírito falar mais alto do que a carne. E assim mortificar a nossa carne cada vez mais. E cada vez mais mortificando a carne, você vai brilhar Cristo, porque o teu Espírito vai falar mais alto. E as coisas do Espírito inclinam para as coisas de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Deixar o Espírito falar. Pois muitas vezes vamos errar. Não somos perfeitos, não. Eu estou aqui, mas eu erro, cometo erro. Há coisas que às vezes eu tenho que fazer, eu não faço. E quando eu caio em si, eu entro em desespero. Eu me aflijo, porque era para eu fazer aquilo, eu não fiz. Muitas vezes acontece comigo. Há algo que eu falo que não era para falar, e ali o Espírito me leva ao arrependimento, eu vou, peço perdão. Eu erro também, irmãos. Mas isso tudo nos mostra que temos o Espírito de Deus. Quando o Espírito te leva ao arrependimento, te leva a chorar, a prantear, a se afligir pelo pecado, irmãos. Isso nos mostra que temos as boas aventuranças. Isso nos mostra que o Espírito está deixando fluir as bem-aventuranças em sua vida. Quando você se arrepende de algo que você fez, quando você chora por algo que não era para ter sido feito, mas a minha carne fez, mas quando eu me lembrei daquilo, eu chorei, eu pedi a Deus, Deus me perdoa, eu não era para fazer isso. Isso, irmão, nos mostra que as bem-aventuranças estão em nossa vida. Isso nos mostra que o Espírito Santo está falando mais alto que a sua carne. Em Lucas capítulo 7, versículo 37 ao 50, ali fala quando Jesus entra na casa do fariseu Simão, e Jesus se assenta à mesa para ali ceiar com aquelas pessoas, e de repente ali entra uma prostituta com um vaso de alabastro em sua mão, cai aos pés do Senhor e começa a chorar. Aquela mulher chorou de uma forma tão grande que lavou os pés do
Senhor Jesus Cristo, e ela enxugava os pés do Senhor com o seu cabelo. E ali aqueles homens que estavam ali diziam: se ele é homem de Deus, ele vai saber quem é essa mulher. Como é que ele deixa essa mulher chegar perto dele? E Jesus deixou aquela mulher ali, e aquela mulher chorando, se arrependendo dos seus pecados, colocando sua vida diante do Senhor. Aquele ato que ela fez, irmãos, era um ato de arrependimento, um ato de tristeza pelo pecado que ela cometia, pois ela era uma prostituta. E aquela mulher, sabendo disso, afligiu o seu coração aos pés do Senhor. E ali ela quebra o vaso de alabastro e unge o Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, irmãos, foi levada pelo Espírito Santo ao profundo arrependimento. E ali Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, não peques mais. O Espírito conduziu. Aquela mulher chorou, pranteou pelo seu pecado. Aquela mulher sabia que ela era uma pecadora e ela precisava da salvação de Cristo Jesus. Ela precisava do perdão dos pecados. E ela se prostrou diante do Senhor. E também, irmãos, não só pelo nosso pecado que choramos, não só por isso. Há algo também que devemos chorar também. Algo que está sobre este mundo, que nós como cristãos temos que ter um coração sensível. E tendo um coração sensível, nós vamos orar por essas pessoas. As pessoas que estão no mundo. Em Lucas 19, 41 ao 44, Jesus, quando chega em Jerusalém, Jesus olha aquela cidade e começa a chorar. Jesus ali não chorou porque aquelas pessoas rejeitaram a ele. Não, Jesus estava chorando pelo pecado daquela cidade e o que vinha para cobrar o pecado sobre aquela cidade. Então Jesus olha para Jerusalém e chora. Quebranta o seu coração em choro, em lamento pelo pecado daquela cidade, pois aquela cidade não queria ouvir a palavra de Deus, rejeitaram a Cristo, e assim, uma vez rejeitando a verdade, o pecado impera. E Jesus, vendo aquilo, Jesus quebrantou o seu coração e chorou. Nós estamos perto de pessoas que estão indo para o inferno. Estamos perto delas, de pessoas que estão caminhando para a perdição eterna. Quem sabe pode ser amanhã, ou daqui a 10 minutos, nós não sabemos, mas essas pessoas estão indo para o inferno, porque não tem a Cristo. Não existe um arrependimento a esses corações não foram entregues ao Senhor da glória. Então, a qualquer momento, eles podem ser lançados no Hades, no mundo dos mortos, e ficar lá até o dia do julgamento para ser lançado no lago de fogo. Nós, como cristãos, nós que temos o Espírito de Deus, e tendo o Espírito de Deus, temos essas boas aventuranças em nossa vida, qual é o nosso papel? O que é que nós temos que fazer? Nós sabemos, irmãos, que não é por força nem violência, mas sim pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que temos o Espírito de Deus, devemos prantear por estas almas, devemos se afligir por essas almas, devemos, irmãos, lamentar por elas. O que é que nós temos que fazer? Orar, irmãos. Orar por estas almas, para que eles tenham o privilégio de conhecer a Cristo, ao qual você conhece. Você está aqui hoje porque teve uma pessoa que orou por você, pediu por sua vida, trouxe você à igreja, você conheceu a Cristo, porque alguém olhou por você, orou, pediu, lamentou, chorou por você. Nós agora, não só olhar para o nosso pecado, entristecer com o nosso pecado, mas também se entristecer pelos que estão ao nosso redor, irmãos. Você viu aí o carnaval? Quantas e quantas almas estão ali condenadas, já condenadas,
a lançar ao lago de fogo. A igreja está procurando, está fazendo grupo de samba para estar naquele meio, mas o papel da igreja era para estar na igreja lamentando por estas almas, pedindo a Deus por esta festa maligna. E naquele lugar é adorado a diabo, é adorado a demônios, coisas que são feitas ali, que é adoração a demônio, e aquelas pessoas estão ali cegas. Então qual é o papel da igreja? Lamentar, chorar, afligir o seu coração em prol daquelas almas, fazer o que Jesus fez quando olhou para Jerusalém e chorou pelo pecado daquela cidade. Então, irmãos, tendo o Espírito de Deus, nós temos que expressar isso em nossa vida. A nossa vida tem que expressar o choro pelo nosso pecado e pelo pecado alheio, pelas pessoas que serão lançadas ao lago de fogo. Pois ao fato de você orar por um vizinho seu que está perdido, e esse vizinho ter a oportunidade de conhecer a Cristo, você livra uma alma da perdição. Então todo cristão tem que expressar as boas aventuranças. Isso aqui não é uma coisa que eu tenho que cumprir, não. Isso está em mim e eu tenho que expressar, porque eu tenho o Espírito de Deus e Ele me leva a isso, a mostrar quem eu sou, mostrar a Cristo, mostrar quem eu sirvo. Por quê, irmãos? Porque hoje que temos o Espírito Santo de Deus, devemos mostrar quem somos, a quem nós servimos. Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32. Aqui Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e tumulto e blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós, e sedes amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Porque hoje nós temos que mostrar Cristo? Porque hoje as boas aventuranças têm que fluir de cada um de nós, para que nós não viemos entristecer ao Espírito Santo de Deus, ao qual fomos selados para o dia da redenção. Se eu não cumprir com o que Cristo me induz a fazer, eu entristeço ao Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece, e entristecendo ao Espírito, eu não vou ser mais sensível à palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser como um livro de história para mim, porque o Espírito foi entristecido, e sendo entristecido, ele não me induz a fazer mais nada. Lembra de Sansão? Sansão foi um homem escolhido de Deus para fazer a vontade de Deus, mas ele se lança ao mundo para fazer a vontade da sua carne. E quando aquele homem pensa que Deus estava com ele, e os filisteus vêm contra ele, ele diz: eu me levantarei e vou fazer a mesma forma que eu fazia. E quando ele vai a encontro aos filisteus, o Espírito de Deus não estava mais com ele. E aquele homem é preso, tem os olhos furados e vai para a cidade dos filisteus, servir como escravo. Porque ele entristeceu a Deus, e o Espírito se retirou dele que ele nem sabia. Então, irmãos, que nós possamos mostrar, expressar as bem-aventuranças que o Espírito Santo nos deu. Em João capítulo 1, versículo 8 ao 10.
Aqui diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para conosco, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos um mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Irmãos, toda vez que o Espírito Santo te mostrar algo que você fez de errado, entristeça o seu coração, se lance aos pés do Senhor, peça perdão ao Senhor, irmãos. Se lance, se deixe o Espírito falar com você, deixe o Espírito lhe conduzir, lhe mostrar que você errou. Não endureça o seu coração, para que a ação do Espírito não possa ser barrado na sua vida. Por que isso? Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e o 4. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Esta terra aqui, irmãos, vamos chorar, vamos plantear, vamos lamentar por nós mesmos, pelos pecados alheios, pelos nossos parentes, nossos conhecidos. Vamos lamentar, vamos nos entristecer, mas temos a promessa de Deus que um dia Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Temos essa promessa, o Senhor nos deu essa promessa. Mas aqui, enquanto esse dia não chegar, a nossa vida, irmãos, tem que ser levada pelo Espírito. E sendo levada pelo Espírito, devemos, mostrar, fluir os dons do Espírito, em nome de Jesus. Esta palavra esteja com os irmãos. Louvado seja o nome de Deus.